Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje vamos falar sobre sinodalidade, sobre sínodos, e vamos falar um pouco sobre a dimensão histórica das igrejas do COPIC. E para falar sobre estas duas temáticas, eu tenho em estúdio a pastora Miriam Lopes, da Igreja Presbiteriana, e o Dr. António Silva, da Igreja Lusitana. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, por podermos voltar a estar aqui em estúdio para falarmos sobre um período que é sempre um período muito interessante da vida das igrejas. Os sínodos nem sempre são fáceis, às vezes há anos mais difíceis, mas são sempre momentos importantes de encontro das igrejas. As igrejas do COPIC são igrejas sinodais e talvez fosse importante, e porque estamos no contexto, particularmente no mundo católico romano, daquilo que é o caminho sinodal, talvez fosse importante nós começarmos por esclarecer o que é o sínodo, o que é para nós a realidade dos sínodos nas igrejas do COPIC. O sínodo, na Igreja Lusitana e nas restantes igrejas do Conselho, é um elemento constituinte, não é? Portanto, este processo, esta caminhada que se vem discutindo e verificando, enfim, no contexto da Igreja Católica Romana, para nós é um elemento de nascença, é um elemento, digamos, que é congénito, digamos, à fundação das igrejas. No caso da Igreja Lusitana, começou em 1880, com um sínodo fundador, e até hoje o sínodo é o órgão máximo de gestão da Igreja. E eu lembro que a Igreja Católica, a Igreja Lusitana faz este ano 100 anos. Centésimo sínodo. Bom, a Igreja tem 144 anos, Exato. Mas faz o seu 100º sínodo este ano. Sim, é um número redondo, não é? Que tentamos celebrar, precisamente enfatizando a riqueza e as virtualidades do sínodo. Mas, como dizia, o sínodo é um órgão representativo. Na sua origem, no século XIX, cada comunidade, cada paróquia era representada pelo pároco, não é? Pelo ministro de culto e por um membro leigo, portanto, eleito na própria comunidade, na própria paróquia. Ora, isso em 1880, ainda na década de 70, numa experiência inicial que houve da Igreja, era uma novidade, quer dizer, esse sistema de representatividade. Depois as coisas foram evoluindo. Neste momento, o sínodo, na atualidade, tem mais leigos do que clérigos, porque além dos representantes paroquiais, presidentes de junta paroquial, que também podem ser leigos, há representantes de mais diversos secretariados e departamentos da Igreja, portanto, são mais leigos que clérigos, e o princípio é que cada pessoa tem um voto. Portanto, e o próprio bispo, sendo o presidente do sínodo, tem um voto como os restantes. Mas temos vindo a tentar, enfim, nas últimas décadas, que haja também um caminho sinodal, não é? Provavelmente há 50 anos ou 60, os sínodos eram uma rotina administrativa, mas o que não quer dizer que não se tomassem lá importantíssimas decisões, mas hoje em dia queremos muito envolver as comunidades, envolver os diferentes setores da Igreja neste caminhar. Claro. Normalmente em torno de um lema. O lema, portanto, para o sínodo deste ano é tirado da primeira carta de Pedro, chamados à esperança e santidade em Cristo, e à volta desse lema temos envolvido estudos bíblicos, como agora recentemente na Quaresma, materiais de formação, para que o sínodo seja também um momento não só de eleições, de decisões, de coisas administrativas, mas também uma celebração da Igreja. E um momento de reflexão. Um momento de reflexão e de celebração da nossa fé, naturalmente. A dimensão de sínodo significa, pastora Miriam, que a Igreja tem uma conexionalidade nacional. Sim, uma ligação orgânica ao nível nacional. Talvez é essa a característica que define as igrejas sinodais de outras igrejas evangélicas ou protestantes, no seu aspecto orgânico, é exatamente a dimensão nacional que une todas as comunidades locais em torno dessa representação, dessa assembleia anual que representa as igrejas locais e que faz com que a igreja tenha realmente essa conexão regional. Porque, na verdade, o sínodo é um órgão deliberativo. Quando o sínodo decide alguma coisa, ele é para a vida de todas as igrejas. Afeta toda a igreja. Portanto,
da mesma forma ela é representativo das igrejas locais ou dos organismos regionais também. E, portanto, é uma forma de democraticidade, de alguma forma, não exatamente como na democracia política, mas há que lembrar que, historicamente, o conceito democrático que nós temos hoje em dia de representatividade ao nível da Assembleia também vem dos sistemas protestantes de representatividade das igrejas ao nível da sua Assembleia Geral, do seu sínodo. Portanto, é o órgão que delibera e que decide ao nível nacional. Quando um sínodo ele reúne com base num tema, normalmente, isso acontece nas igrejas do COPIC, e o sínodo tem uma preocupação não apenas com a avaliação, digamos, de um percurso feito, mas tem uma dimensão programática. Sim, de projetos de atividades, de projetos sectoriais, nomeadamente de mulheres ou jovens, ou educação cristã, ou até comunicação social também. E, portanto, é realmente muito importante para dinamizar a base associativa que as igrejas têm, além das próprias comunidades locais. A Igreja Lusitana tem estruturas representativas a todos os níveis, não é? Começa na paróquia, com a junta paroquial e com o conselho paroquial, mais alargado, que também está previsto nos nossos cânones. Depois temos o Sínodo Nacional, porque é o Sínodo Diocesano. A Igreja Lusitana é só uma diocese. Se um dia tiver 3 dioceses, terá 3 sínodos diocesanos e um sínodo geral, neste caso. Mas há outros órgãos também para a gestão administrativa mais corrente, não é? No intervalo dos sínodos reúne-se uma comissão permanente do sínodo e temos também uma comissão executiva, enfim, para assuntos de ordem mais administrativa. Isto significa o quê? Que desde a junta paroquial até ao sínodo entendemos que estes órgãos, que estes conselhos representativos, na prática, são também células primárias de evangelização e de cumprimento da própria missão da Igreja. Portanto, e por isso, além de outras das questões, enfim, que tem que ser, como as eleições, por exemplo, para diferentes órgãos são feitas no sínodo, também queremos que os sínodos sejam programáticos no sentido de aconselhar o bispo e aconselhar a Igreja, digamos, nas linhas que sejam mais eficazes e mais consequentes para partilhar a palavra de Deus e a fé que nos move. Claro. Eu sei que no contexto deste caminho sinodal que a Igreja Católica Romana está a levar por diante, as igrejas do COPIC foram uma e outra vez convidadas a testemunhar da sua sinodalidade e a ter um olhar até sobre a Igreja Católica a partir de fora como uma ajuda. Que diferenças é que há nesses dois caminhares sinodais? Eu diria desde logo que há uma diferença óbvia, que é uma diferença de tradição, não é? O que connosco é natural, no contexto da Igreja Católica, é uma caminhada que se está a fazer e que certamente será diferente conforme os diferentes contextos eclesiais e sociais entre os continentes, quer dizer, provavelmente, chegando-se a soluções sinodais, sejam elas quais forem na Igreja Católica, o que do nosso ponto de vista, enfim, vimos com simpatia, naturalmente, haverá realidades muito diferentes a encarar na Europa, ou em África, ou na América Latina, não é? Porque os contextos também são diferentes. Mas essa diferença poderá ser marcada também pela dimensão eclesiológica? Também, quer dizer, não tenho conhecimento em particular dos diferentes desenvolvimentos que se fazem na Igreja Católica Romana, mas certamente sentimos que é uma caminhada que, na prática, tem que acompanhar os novos tempos, não é? Sim. Quer dizer, e as coisas demoram sempre muito tempo, não é? Portanto, já não estamos no século XIX, com os sílabos, quer dizer, digamos, a reduzir tudo que não era católico romano, digamos, ao mundo da seita e ao mundo das realidades proibidas, mas só na década de 60 é que se alterou formalmente, em termos de disposições escritas, essa perspectiva, não é? Com o Vaticano II e depois toda a caminhada ecuménica. Portanto, parece muito interessante que a Igreja Católica Romana, nos seus diferentes contextos, partilhe este debate, esta discussão, com igrejas que têm outra tradição nesse domínio, não é? Claro. A verdade é que, sendo o sínodo de alguma coisa que é do ADN destas igrejas, a verdade é que o sínodo tem um longo caminho que permite hoje, por exemplo, que as igrejas sinodais
no seu espaço decisório, mais importante, sejam compostas fundamentalmente por leigos. E quando eu digo fundamentalmente leigos, porque provavelmente em todos os sínodos das igrejas do COPIC, a representação dos leigos é claramente superior à dos membros do clero ou dos pastores e pastoras. Como é que chega a uma realidade como essa? Há um processo de consenso que se foi criando nas igrejas. Como é que funciona? Na Igreja Lusitana, e eu diria que, digamos, o Portugal de Abril também, obviamente, deu um contributo para isso, que a Sociedade de Abril são mais diferentes níveis, naturalmente, mas há uma preocupação que é natural, desde há muito, de envolver, de facto, os leigos, quer dizer, numa perspectiva sacerdócio universal, portanto, quem manda na Igreja não são os padres, nem é o bispo, portanto, é a comunidade reunida. Naturalmente, o Ministério Ordenado tem funções específicas, como é próprio, mas os leigos, tanto homens como mulheres, como jovens, estão envolvidos a mais diferentes níveis. E temos pena até que não possam estar ainda mais envolvidos, não é? Quer dizer, porque o clero é sempre uma minoria da Igreja, não é? Portanto, a grande massa dos crentes são os crentes comuns, que queremos todos envolvidos na sua responsabilidade de cristãos ativos, quer dizer, testemunhas, quer dizer, no mundo, não é? Portanto, é uma caminhada que se tem vindo a fazer com gosto, quer dizer, dando força, dando poder, digamos, aos secretariados, como a Secretaria Juvenil, ao Departamento de Mulheres, a Departamentos de Diaconia, quer dizer, de forma que as pessoas se organizem, quer dizer, e entre elas sejam igreja, não é? Quer dizer, sejam igreja, sem estar necessariamente a olhar para a figura do padre ou para a figura do bispo, que sejam também igreja e que façam essa caminhada comum. Claro, até porque é do sínodo, muitas vezes, que emanam as diferentes comissões, os diferentes departamentos da vida da Igreja, que a ele reportam. Exatamente, e é a dimensão, digamos, podemos dizer quase autóctone das igrejas que é refletida também no sínodo, e é isso que torna a Igreja viva, exatamente essa dimensão da associação dos organismos que a Igreja tem, que dão a sua vivacidade na prática, no dia-a-dia das igrejas, e é essa a vitalidade de que a Igreja vive no seu todo, pois, o contributo de todos. E sem o contributo de todos, a Igreja passa a não ter um diálogo dentro de si própria. Portanto, isso é realmente fundamental. E como estava a dizer o Dr. António Manuel, isso advém da nossa ênfase no sacerdócio universal dos crentes, em que, no fundo, o ministro é alguém que é eleito dentro da comunidade para a representar e para conduzir, naturalmente com a sua especificidade, mas é o ministério laico da pregação, do diácono, do presbítero, que é realmente a base da nossa vivência, não é? E, portanto, isso também está refletido ao nível do sínodo e ao nível da vivência da Igreja em geral. Claro. Eu creio que poderá haver uma pergunta que possa ser suscitada por quem nos ouve, que é se o sínodo é o órgão deliberativo por excelência, tudo é passível de ser deliberado no sínodo. Há matérias como, por exemplo, matérias doutrinais que têm outras formas de serem conferidas. Como é que acontece? Em questões de natureza doutrinal e litúrgica, essencialmente, nós temos uma autoridade metropolitana, não é? A Igreja Lusitana está integrada na Comunhão Anglicana e, desde as eleições dos bispos até alterações, enfim, que sejam sensíveis, naturalmente, em aspectos doutrinais ou litúrgicos, ou até de relação com outras igrejas, passam, digamos, por uma validação, que normalmente é uma ratificação, mas passam por uma validação do Sr. Arcebispo de Cantuária, que é a nossa autoridade metropolitana, e que é um foco de unidade, essencialmente para prevenir, que, tanto quanto possível, que no contexto da Comunhão Anglicana haja unidade de princípios naquilo que é essencial. Mas isso, que eu saiba, e até estudando a questão do ponto de vista histórico, nunca coartou, nunca limitou gravemente as questões da Igreja Lusitana, que tem, enfim,
praticamente total autonomia através do sino, dos seus órgãos próprios, não é? Mas temos essa autoridade metropolitana para questões que, porventura, se venham a revelar mais sensíveis ou passíveis de criar fraturas, ou o que seja, não é? Portanto, quando as questões são de índole doutrinário, normalmente aí os pastores, as pastoras, um colégio presbiteral, se assim houver, será obviamente determinante também na validação desses assuntos. Isso é óbvio que tem que haver alguns mecanismos de segurança por um lado, mas de não constrangimento por outro, para que exista a tal liberdade de consciência e de decisão que é o sínodo sempre que acaba por ser o ponto culminante do caminho que se toma. A minha pergunta é um pouco enviosada, mas será esta sinodalidade que está presente e que vem da gênese das nossas igrejas facilitadora daquilo que tem sido alguns dos desenvolvimentos da vivência eclesiológica, como por exemplo o Ministério das Mulheres? Eu suponho que sim, desde há muito que as mulheres têm presença no sino da Igreja, ainda antes da Igreja Lusitana admitir a ordenação feminina, portanto as mulheres já estavam presentes e houve essa consciência global da Igreja de que a presença feminina no ministério ordenado, neste caso, que era essencial. E essa é uma característica que normalmente, por exemplo, as pessoas que não conhecem a Igreja Lusitana e que nos visitam ou começam a tomar contacto com a Igreja apreciam particularmente, quer dizer, essa liberdade da expressão e liberdade de marcar posições aos órgãos máximos, não é? Quer dizer, com vários níveis, começando desde logo na paróquia, quer dizer, a comunidade local é a nossa célula de base, é evidente. Mesmo o próprio Ministério Ordenado começa por uma ligação a uma comunidade, a uma paróquia, não é? Depois há uma caminhada a fazer, mas suponho que sim, suponho que essa organização sinodal nos tem beneficiado nesse aspecto e, tanto quanto possível, tem permitido que os nossos crentes estejam mais conscientes do seu papel na Igreja e do seu papel na sociedade. No fundo, o sínodo é um veículo de auscultação da comunidade do nacional da comunidade, e das comunidades locais no seu todo. Portanto, é uma forma de haver uma comunicação, digamos, da base ao sínodo e à Comissão Executiva que depois executa as decisões sinodais e também de informar e de unificar de alguma forma um campo comum a todas, à prática de todas as comunidades locais. Foi aqui já referenciado várias vezes que as igrejas do COPIC são igrejas centenárias, com um longo passado e um longo caminho sinodal. São anos e anos de história e recentemente, eu creio que é um pouco mais recentemente, até com a participação de vocês e de outros na vida das igrejas, há uma maior consciência da necessidade de preservar a história. E hoje estamos a ouvir falar muito de arquivos históricos. Porquê esta necessidade? Porquê este interesse? Qual é a razão para este movimento? Nós sentimos os nossos arquivos históricos, que recuam ao século XIX e até muito antes da fundação da Igreja, que é 1880. O nosso arquivo histórico tem documentação desde a primeira metade do século XIX e sentimos que é um património importante que nos compete preservar e divulgar e valorizar. Porque nesta vida das igrejas, e mais recentemente, se quiser, na própria vida do COPIC, cujo arquivo também está neste momento a ser organizado por uma técnica, neste caminhar das igrejas, enfim, mais que centenário, há também muito de luta pelos direitos de cidadania, pelos direitos da presença das minorias na sociedade. Não é? Em pleno século XIX, quando aí sim protestantes, evangélicos, anglicanos, enfim, eram ou perseguidos ou fortemente discriminados, houve muitas pessoas que lutaram, que escreveram, que
conseguiram fazer chegar a sua voz às instâncias do governo para que, por exemplo, em 1879, com a lei do registro civil, qualquer cidadão do país não fosse obrigado a ir à Igreja Católica, portanto, para batizar o seu filho, ou para se casar, ou para fazer o funeral de um ente querido, não é? Portanto, isso foi uma conquista não só das forças liberais, e já na altura até republicanas e progressistas, mas também das comunidades religiosas que se bateram muito por isso, as comunidades religiosas minoritárias que se bateram muito por isso, em artigos de jornal, portanto, em exposições às câmaras legislativas, etc, etc. Portanto, é um património que é também um testemunho nos dias de hoje. Não são só papéis velhos que guardamos para saber o que é que aconteceu numa dada data, é o testemunho de todos aqueles que nos antecederam e cuja herança vive na Igreja atualmente. Não é? E que são personalidades que, obviamente, são os nossos pais fundadores, quer dizer, pessoas que estiveram presas, quer dizer, que foram condenadas à deportação, que perderam lugares públicos, quer dizer, pelo facto de serem cristãos de uma confissão minoritária. Estes arquivos estão a ter uma crescente procura por parte do meio académico, porque sente-se precisamente que nestas minorias, no pensar, no sentir, no agir destas minorias, estava o fermento de uma sociedade nova. Sim. E também por via da educação e da literacia, muito Claro. desse pensamento passou-se por gerações e gerações e acabou por alterar um pouco a consciência geral que o público em Portugal tem da diferença, da grande diferença em termos religiosos da Igreja Católica para outras igrejas. E quando o Dr. António Mato estava a falar do século XIX, é preciso considerar que antes, enquanto vigorou a Inquisição, enquanto vigorou o antigo regime, todos aqueles que eram simpatizantes de igrejas protestantes ou anglicanas ou da simples liberdade de consciência estavam sujeitos, e foram muitos mortos, perseguidos. Não falo só do caso dos judeus ou dos cristãos novos particularmente, mas também de muitos simpatizantes e pessoas que conheceram, alguns até dos reformadores, que em Portugal acabaram por ser mortos, perseguidos, e outros até porque simplesmente tinham ideias diferentes do que era a norma vigente, e obviamente que também no século XX muitas pessoas que tinham essa perspectiva da tal liberdade de consciência, no tempo antes de 25 de Abril, que isso foi considerado como sinal vermelho. Ser-se, por exemplo, protestante, por vezes era mais negativamente conotado na sociedade, na opinião pública, do que ser-se comunista, porque era mais perigoso, porque punha em causa a fé, que é a base de tudo para as pessoas. Portanto, consideravam-se que ter uma fé diferente era mais perigoso para a concepção de um país unificado. E, no fundo, é esse o problema, querer-se um mundo unificado em que existem indivíduos com a sua própria consciência. Portanto, nunca se pode dominar a consciência individual, e esse é também uma das defesas do protestantismo, a liberdade individual, a liberdade de consciência, que no fundo fundamenta-se na liberdade que Cristo nos dá de consciência a cada um. E é essa a nossa diferença substancial, claro. Eu creio que, obviamente, e muito rapidamente, um dos desafios que se coloca para a dimensão dos arquivos é a recolha de material, partindo até desta consciência de que, quando estamos a falar das igrejas do Copic, haverá outras igrejas também históricas, obviamente, na nossa sociedade portuguesa, não católica, romana, mas de que estamos a falar dos primórdios, digamos, de um outro tipo de vivência da fé. Sim, o facto das igrejas que constituem o Copic terem sido sempre igrejas institucionais e com estrutura nacional e até vários níveis geográficos, permitiu que se preservasse documentação que de outra forma seria difícil. Recordo, por exemplo, que muitas igrejas do meio evangélico mais tradicional, por terem comunidades locais e que não têm, enfim, tanta tradição de cultura escrita, têm mais dificuldade em preservar essa memória, que é essencialmente oral, ou em pequenas publicações, ou assim, não está propriamente consagrada em atas, em listas de membros, em registros financeiros, ou esse tipo de documentos que nós temos. Mesmo assim, enfim, na esfera religiosa, como eu diria que em todo o mundo dos arquivos, é sempre uma luta contra o tempo e contra a destruição, não é? Pois é.
Muito bem, é certamente um desafio para os historiadores e para os interessados em preservar a história. Nós vamos acompanhar certamente esse percurso. Obrigado uma vez mais pela vossa presença. Eu que agradeço. O nosso programa chegou ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.